Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Estou muito feliz nessa noite de poder estar retornando a esta casa e eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero louvar o nome de Jesus. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, pegue em punho comigo em Gênesis capítulo 9 e o versículo 22 a seguir. Gênesis capítulo 9, versículo 22 a seguir. Glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra ao seu coração nessa noite, que Deus colocou ao meu coração. Gênesis capítulo 9, versículo 22 a seguir. Graças a Deus. Assim está escrito: E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu filho, e fez-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virado para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho melhor lhe fizera, e disse: Maldito será Canaã, servos do servo será a teus irmãos. Amém? Se assente nessa noite glorificando a Deus. Eu quero compartilhar algo que Deus colocou ao meu coração nessa noite sobre essa palavra. Nós estamos nessa noite num janeiro profético, culto profético, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra que vai direcionar o seu coração. Essa noite nós iremos falar intitulada a família, mais direcionada à família, e eu tenho uma palavra direcionada para o seu coração. Meus irmãos, nós sabemos que a vida ela é uma peregrinação entre dois momentos de nudez, entre o nascimento e o falecimento. Entre nascer e morrer, existe uma lacuna que nós conhecemos como o tempo, é uma linha de crescimento. E nessa linha de crescimento vai fazer total diferença, não tanto de dias que nós iremos viver, mas sim cidade que nós iremos viver os nossos dias. Então, eu vim dizer que muitas das vezes vale mais morrer como um herói do que viver muitos dias e se tornar o vilão, porque alguém muitas das vezes entende que o segredo é viver na intensidade. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus ele olha para essa geração antediluviana e ele vai perceber que essa geração, em vez de andar em intensidade, para olhar para Deus, para servir ao Senhor, para se relacionar com o Senhor, essa geração, ela vai andar de passos largos para a prática do pecado. E os passos eram tão largos a ponto de essa geração estar tão distante do Senhor, que Deus vai olhar para a terra e vai criar uma indignação sobre essa geração. Deus decide, então, destruir a geração que estava se afastando dele. Mas quando Deus vai olhar para a terra, ele vai encontrar alguém. E esse alguém é conhecido sobre nós como Noé. Noé, esse homem, ele estava andando na contramão de toda a geração. Enquanto havia uma geração que casava, dava-se em casamento, enquanto havia uma geração que pensava em curtir o seu momento, Noé estava se preocupando em agradar a Deus. Então nós vamos logo quebrar o paradigma para dizer que às vezes alguém vai dizer, a voz do povo é a voz de Deus, mas Deus ele não está preocupado com a quantidade de pessoas, ele está preocupado se ele vai encontrar alguém no meio de uma multidão de pessoas que está com o seu coração voltado a servir a ele. Deus olhou para a vida desse homem Noé. Noé ele vivia uma vida, aleluia, dia sempre para nós. Nós vamos entender, irmãos, que hoje, por exemplo, nós vivemos uma geração que super vai exaltar a soberania de Deus, que Deus abre porta, Deus responde, Deus faz e acontece, mas quando se trata de santidade, anula a santidade de Deus. Então nós vivemos uma época que as pessoas super exaltam a soberania de Deus, mas quando se trata de santidade, aniquila a santidade de Deus. É basicamente
simplesmente assim, eu peço a Deus, Ele faz, mas eu não preciso de mudança, eu não preciso de tomar nenhuma atitude. Deus vai olhar para a vida de Noé e vai olhar para ele e vai trazer um projeto sobre a vida dele. E esse projeto traria salvação para a vida de Noé. E eu vim nessa noite como um profeta para profetizar sobre a sua vida, que o projeto de Deus é pensamentos de paz sobre a sua casa. Eu vim ainda profetizar que a sua família é projeto de Deus. Eu vim profetizar nessa noite que Deus já entregou algo sobre a sua vida, e o que Ele entregou na sua vida vai mudar a tua história, vai mudar o rumo da sua vida, a direção da sua casa nessa noite, porque o projeto já está com você e Ele vai dar direcionamento para a sua vida nessa noite. Aleluia! Noé, ele vai receber um projeto da parte do Senhor. E Deus vai olhar para ele e vai dizer: eu achei graça em você porque você anda na contramão de todos. Eu achei graça em você porque você anda com o coração voltado à minha pessoa. Então eu tenho um projeto para realizar sobre a sua vida, Noé. E qual é o projeto, Senhor? Eu vou mandar água, dilúvio sobre a terra. E quem nós, leitores da Bíblia Sagrada, vai entender que sobre esta época não havia chuva. Era algo incompreensível ouvir sobre chuva, porque não havia chuva sobre a terra. O texto em Gênesis 3 vai dizer que Deus fazia o orvalho subir sobre a terra para regar toda a vegetação. Então, quando Deus vai falar para Noé que Deus traria um dilúvio sobre a terra, Deus estava falando algo que Noé não poderia compreender, porque Noé não tinha visto isso. Mas Noé vai nos ensinar algo, que mesmo sem compreender, ele vai obedecer à voz do Senhor. E eu vim nessa noite para dizer ao seu coração, que você talvez não está entendendo o que Deus quer sobre a sua vida, ou a direção que Ele te deu para que você venha seguir. Mas se você entender que não é preciso compreender, porque o pensamento de Deus é de paz sobre a sua vida, e você só vai entender quando você começar a compreender, quando você começar a obedecer, porque a obediência a Deus, ela libera a compreensão. Enquanto ficamos questionando a Deus, não vamos entender nada do que Ele quer, mas quando começamos a obedecer à voz do Senhor, Ele vai realizando os projetos dele sobre a nossa vida, vai nos dando vitória, vai cumprindo promessa, vai dando livramento, vai trazendo resposta de oração, porque melhor é obedecer a Deus do que o próprio sacrificar. Então, Noé vai ensinar isso. Ele não entendia nada sobre chuva, mas ele vai obedecer a Deus. E Deus vai trazer sobre esse projeto algumas medidas. Deus vai trazer o desenho para a vida de Noé sobre esse projeto, porque guarde isso ao seu coração. E o projeto é de Deus, tem que ser da maneira de Deus, porque senão não vai dar certo. Porque às vezes nós queremos pegar o projeto de Deus e fazer da nossa forma. Nós queremos desenhar o caminho que Deus tem que agir, mas o pensamento de Deus é maior, o caminho dele é maior, e se você obedecer a voz dele, você vai ver que no resultado final, vai o nome do Senhor ser glorificado pela sua vida, porque ele sabe o que ele está fazendo e aonde ele está gerando o milagre sobre a sua vida. Esse projeto que Deus entregou na vida de Noé tinha que ser na medida certa, tinha que ser no padrão de Deus para que o milagre viesse a acontecer. A medida desse projeto da arca para Noé, ele teria uma grande dificuldade. Não é como dias odiernos de hoje, que eu posso dizer, eu quero um hectares de madeira e dias após alguma carreta vai parar no endereço que eu solicitei e vai deixar ali muitas madeiras. Na época de Noé tinha que pegar madeira por madeira, tinha dificuldade para fazer alguma coisa para Deus, porque ele não tinha os recursos de hoje. Ele demorou muitos dias para fazer o que Deus queria, mas uma coisa é certa, irmãos, eu acredito que enquanto Noé pegava um pedaço de madeira, colocava no seu terreno, e alguém olhava e dizia, Noé está ficando tão velho, porque já está com 480 anos, está juntando madeira que ele nem sabe o que ele está fazendo. Mas vamos se entender algo, não adianta colocar num projeto que Deus nos colocou, aleluia, pessoas que não ouviram aquilo que você ouviu da parte do Senhor. Não adianta colocar pessoas, aleluia, na direção que Deus te deu, porque quem ouviu a direção, quem recebeu o projeto, foi você que recebeu o projeto. Mas alguém pode olhar e vai dizer, é só um projeto falido, não tem formosura, não tem estrutura, mas se você continuar seguindo, você vai viver um milagre da parte do Senhor. Eu vim nessa noite para dizer que quem precisa
de aplauso para viver, coloca na mão dos outros a felicidade. Mas se você entender que mesmo sem alguém aplaudir, mesmo sem ninguém bater nas suas costas para dizer, é isso aí, essa é a direção, e você continuar na direção de Deus, você vai viver a felicidade que Ele tem preparado para você nessa noite. Então o Senhor está no controle. Deus, aleluia! Ele está no controle nessa noite. Aleluia! Aleluia! O Senhor está no controle da sua vida. E você precisa entender isso. Olha, presta atenção. A Bíblia diz que Elias, ele vai falar, não vai chover diante da terra durante 3 anos e meio não vai chover. Até o céu se trava, a terra fica seca. Tão seca que a terra chega a rachar. A vegetação está seca. Os animais estão tão magros que por causa da falta de chuva. Mas uma vez Elias vai dizer algo que me chamou a atenção. Ele vai dizer assim, fale para Acabe que vai chover. Os olhos de Elias estavam vendo gado magro, estava vendo terra seca, capim seco. Mas ele estava dizendo, avise Acabe, porque vai chover, porque eu estou ouvindo barulho de chuva. O que Elias estava dizendo? Os meus olhos estão vendo terra seca, os meus olhos estão vendo gado magro e capim seco, mas o que eu estou ouvindo é muito mais maior do que aquilo que eu estou enxergando. E nessa noite eu vim profetizar isso sobre a sua vida. Talvez você não viu a resposta de oração que você pediu, talvez você não viu o projeto de Deus sobre a sua vida ainda, e aquilo que você está enxergando está entristecendo o teu coração, mas eu vim profetizar assim como Paulo disse, traga a sua memória aquilo que te traz esperança, porque aquilo que você ouviu da parte do Senhor vai se realizar, passará aos céus, passará a terra, mas aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida vai se realizar, porque Ele é fiel a realizar aquilo que Deus prometeu. Mas alguém vai pensar, a minha vida não mudou, a minha família não mudou, o meu casamento não mudou, a minha família está falida. Mas você precisa guardar no seu coração aquilo que você ouve desse altar, porque o que sai desse altar é direção de Deus, é resposta de oração, e Deus vai operar um milagre sobre a sua vida, porque enquanto eu prego, eu quero dizer que o diabo quer te entristecer pela sua realidade. Alguém quer olhar para a sua realidade e dizer, está tanto tempo dentro da casa de Deus, está fazendo campanha dia após dia, mas não vejo mudança nenhuma na sua realidade. Mas você tem que entender isso, que Deus falou, Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Então não permita que ninguém que não ouviu o que você ouviu venha querer direcionar a tua vida, venha querer, aleluia, desanimar o teu coração, porque esse ano eu acredito que é um ano de vitória para a igreja, porque o Senhor, Ele nos garante isso nessa noite. E você quer um motivo para glorificar a Deus? Assim como as aves do campo não semeiam, não ajuntem celeiro, mas todavia o Senhor cuida das aves, Ele também tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua casa, tem cuidado da sua família, como um sinal que quando Deus, Ele permite o fôlego de vida todos os dias de manhã, Deus está dizendo, há esperança para o seu problema, há esperança para a sua família, há esperança para o seu casamento, há esperança para a sua enfermidade, há esperança para as suas finanças. E Deus está dizendo nessa noite, eu preservei o seu fôlego de vida, porque eu tenho um propósito muito maior do que a sua dor, diz o Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. E Ele vai continuar pegando as madeiras. Ele vai entender, irmãos, que projeto, ele só vai ter estrutura quando nós começarmos a trabalhar, se movimentar. E Ele vai ajuntando madeira. E depois Ele vai começar a fazer as madeiras se tornar estrutura naquilo que Deus tinha falado para Noé. Só que Noé vai passar 100 anos trabalhando sobre isso. Isso é persistência, irmãos. Isso daqui é persistência. É entender o que Deus quer. Porque Deus, Ele não precisa de tempo para abençoar a vida de ninguém. Ele só precisa que você amadureça. E quem sabe tudo o que está acontecendo com você é o próprio Deus usando essa situação para mudar você. Enquanto alguém vai dizer e orar, Deus, muda a minha situação, Deus está usando essa situação para mudar você, porque quando Ele entregar alguma coisa na sua história, Ele não quer que essa bênção que você tanto almeja venha se tornar maldição, porque tem algumas bênçãos que as pessoas recebem e vai embora, e esse não é o propósito de Deus, de abençoar alguém e ir embora. A bênção de Deus
Deus, ela tem que nos atrair a cada dia mais para o altar do Senhor. Então ele vai começar a trabalhar e vai formar ali. E isso daqui é interessante. Projeto de Deus, nós temos que entender algo interessante. O projeto, Deus ele começa a dar medidas sobre esse projeto e falar, olha, tem que ter repartição. Esse projeto que eu tenho para a sua vida, não é? Tem que ter repartição, tem que ter até o segundo e o terceiro andar. E Noé vai fazer isso. Diz a história que essa arca, ela tinha aproximadamente 13,5 metros de altura. E Noé vai fazer conforme o que Deus estava fazendo. Por quê, irmãos? Projeto de Deus na vida daquele que obedece tem que aprender a fazer divisões, organizações, porque na mente do homem, alguém vai pensar que quem divide está diminuindo e quem dá está decrescendo, mas projeto de Deus não, quem divide está crescendo e quem dá está aumentando. E eu vim nessa noite para profetizar isso sobre a sua vida. O projeto que Deus tem sobre a sua vida e sobre a sua história é tão grande que é um legado sobre a sua vida, e você vai vivenciar legado para que venha dividir com a geração posterior que vai vir sobre a sua vida. E alguém está olhando você nesse processo tão longo e você está pensando, eu estou sozinho, eu estou abandonado, mas você nem sabe o impacto que você está gerando em alguém. Alguém está pensando, talvez você está pensando, eu estou pedindo tanto e as respostas de Deus não vêm, eu vou abandonar. E alguém está olhando para você e dizendo, eu queria ter a força que aquela mulher tem, mesmo em tento à luta, está no sábado à noite buscando a presença do Senhor. Alguém está observando você e queria ter a força que você tem, enquanto você pensa, eu vou parar, eu vou desistir. Existe Deus, ele está gerando um legado tão grande que pessoas estão se influenciando através daquilo que você está vivendo. O diabo possa querer colocar na sua mente e dizer que Deus está te esquecendo, abandonando, mas alguém está olhando e está dizendo, aquela mulher, aquele homem é verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque venceu essa luta e ainda tem força para estar na igreja. O que Deus está gerando sobre a sua vida, meu irmão, aleluia, é um legado tão extraordinário que você vai vivenciar dias de alegria na presença do Senhor. Ele faz, aleluia, ele faz a repartição. Quando tudo está pronto, ele faz o quê? Deus fala para ele, entra na arca. E isso, Gilmar, é interessante, porque até os animais que são irracionais, eles vão ocupar o projeto que Deus entregou na vida de Noé. E isso daqui é fantástico, que se você começar a obedecer até aqueles que não entendem hoje, aleluia, o que Deus está gerando sobre a sua vida, vai ocupar o projeto que Deus entregou sobre a sua história. Aleluia, porque é um legado, Deus vai atrair, é um legado. O que você está passando não é por acaso, não é Deus castigando, é um legado que Deus está gerando e vai atrair pessoas que hoje não entendem, não compreendem o que você está vivendo, mas vai atrair para dentro desse projeto. E Deus vai colocar a família de Noé, 8 almas, a família, os seus 2 filhos, a esposa e as suas noras dentro da arca com alguns animais. Eu, particularmente, a Bíblia não fala isso, mas também não me dá o direito de pensar. Eu acredito que Noé colocou dentro da arca, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, alguns animais desmamados. Eu acredito que Noé não pegou animais grandes, formosos, robustos para colocar dentro da arca. Eu acredito que Noé pegou animais desmamados para ocupar o ambiente que Deus mandou ele colocar. Porque na minha mente, no meu raciocínio, o leão ele poderia usar o seu instinto e atacar a família. Mas se pegasse um animalzinho desmamado, um leão desmamado, um leopardo e colocasse lá, ele seria domesticado. E isso é interessante, que se nós partirmos por essa linha de raciocínio, nós vamos entender que nem sempre é muito bom ter coisas grandes ao nosso lado, porque alguém vai pensar que as portas grandes, as coisas grandes, as pessoas influentes, alguém que está do nosso lado vai mudar a nossa história, e às vezes ter coisas grandes, pessoas grandes ao nosso lado vai nos trazer um prejuízo enorme no tempo que não é para ser. Então acalma nessa noite o seu coração. Deus está tão no controle da sua história, porque alguém vai olhar e vai dizer, alguém poderia abrir uma porta, levar um currículo, mudar a minha história e não está me ajudando. E eu vim dizer nessa noite, e isso daqui é sério, Deus, ele amolece o coração de Faraó e endurece para um propósito. E quem sabe Deus não está endurecendo o coração de alguém que poderia ajudar você e não está ajudando, porque lá na frente vai dizer, se chegou foi porque eu ajudei, foi porque eu levei, foi porque eu abri a porta. E Deus, entendendo tudo isso, ele começa a mudar o coração daquelas pessoas. Mas fica tranquilo, porque você vai chegar aonde Deus vai colocar você, não vai precisar de muito, porque Deus está no controle da sua vida. O projeto que Deus colocou sobre a sua mão vai fazer você alcançar um lugar
lugar, aleluia, de alegria sobre a sua alma. Deus está no controle. Acalma o teu coração. Enquanto eu prego, eu profetizo paz de espírito, porque nada está perdido. Deus vai criar uma situação para abençoar a sua vida. Deus vai criar um momento para fazer o que Ele prometeu sobre a sua história. Acalma o teu coração. Esse é o tempo de resposta de Deus. Deus está gerando, guarde isso, no mundo espiritual algo para você, e Ele vai trazer para o mundo físico. E o tempo está muito próximo de Deus arrancar o mundo espiritual e trazer para o físico. Deus vai criar. Eu vou profetizar isso de novo, porque eu estou sentindo graça, porque alguém, aleluia, poderia te indicar, alguém poderia facilitar, alguém poderia preparar o caminho, não te preparou, não te ajudou, não te indicou, mas Deus está dizendo, eu vou criar uma situação, aleluia, para que o teu nome seja lembrado. Se você crê nessa noite, você pode glorificar o nome do Senhor, porque eu profetizo nessa noite, aleluia, Deus vai fazer um milagre, oh glória, aleluia, aleluia. Ele vai fazer o milagre que você precisa. Deus coloca Noé e os animais na arca e a sua família. Fecha a porta. E aí, irmãos, isso aqui é interessante. Por quê? Quando Deus fecha a porta para Noé, Ele fecha pelo lado de fora. Por que Deus fechou a porta da arca? Por segurança? Não. Deus fechou a porta da arca porque conhecia a limitação de Noé. Noé ficou 7 dias dentro da arca sem chover. Quantos dias eu falei, igreja? 7 dias dentro da arca sem chover. Então imagina Noé dizendo, 100 anos, vai chover, vai ter dilúvio. E Deus pacientemente, Pedro vai dizer que Deus tinha paciência pelo projeto. Antes de subjugar essa geração, a paciência de Deus estava vinculada ao projeto que Deus tinha entregado a Noé. Então pacientemente Deus esperou Noé fazer o seu projeto e entrar dentro. Quando entra dentro, 7 dias sem chover. Imagina a mulher de Noé olhando para ele e dizendo, eu acho que você se enganou. Eu acho que você tomou a atitude precipitada. Eu acho que você pegou a direção errada. O primeiro dia não chove, o segundo dia não chove. Mas eu vim dizer nessa noite, irmão, que porta fechada na mão de Deus, irmãos, é livramento para a sua casa e para a sua família. Porque alguém possa pensar, estar pensando, não está acontecendo nada, mas fica tranquilo. A porta não se abriu, a resposta não chegou. Mas Deus está conservando o seu fôlego de vida. E enquanto Deus está conservando o fôlego de vida, Ele está trabalhando em prol da sua história. E você vai vivenciar coisas grandes. Deus fechou a porta e entendeu que Noé precisava aprender a viver o tempo da paciência, porque projeto de Deus tem que aprender a ter tempo da paciência também. E aí Noé vai ficar 7 dias. Noé fica 7 dias dentro dessa arca e Deus começa a abrir, aleluia, o abismo das terras e do céu e começa a mandar chuva sobre a terra. Quando a chuva começa a descer sobre essa terra, irmãos, a Bíblia diz que essas águas começou a devastar toda aquela geração. Mas Noé estava dentro da arca, limitado, mas ele tinha vida. Estava dentro da arca, a porta estava fechada, mas tinha vida. Estava dentro da arca, não via o sol nascer como queria, mas tinha vida. Eu vou melhorar isso que eu estou profetizando nessa noite. Não importa o que está acontecendo, não é porque na vida de alguém as águas do dilúvio matou alguém que o propósito de Deus é me matar também. Não é porque na vida de alguém as águas deram errado na vida de alguém que o projeto na sua vida vai dar errado também. Não comece a colocar, aleluia, experiência na vida dos outros. Aleluia, não tome experiência na vida dos outros, porque se Deus mandou você fazer esse projeto, Deus colocou esse projeto no seu coração, não é porque deu errado no vizinho, no amigo, no primo, que alguém vai dizer, olha, já deu errado comigo, vai dar errado com você. Creia nessa noite que o que Deus entregou sobre a sua vida vai dar certo, porque Ele vai prosperar. O projeto de Deus sobre a sua vida vai prosperar e vai crescer. Mas guarde isso que eu vou dizer nessa noite. Crescer está vinculado à perca. Vou dizer de novo. Todo crescimento ele está vinculado à perca. A Bíblia diz, irmãos, que Deus na criação do mundo, em Gênesis capítulo 1, verso 20, Deus vai dizer, e produzam as águas abundantemente, répteis que rastejem sobre a terra e aves que voem sobre os firmamentos do céu. Eu vou dizer isso de novo, e produzam as águas abundantemente, répteis que rastejem sobre a terra
e aves que voem no firmamento do céu. O que Deus estava dizendo com isso, Morgana? Estava nos ensinando o quê? Que a origem das aves era a origem das águas profundas. Mas não é porque a origem delas são profundas e de águas profundas que o propósito de Deus não é que ela venha alcançar o horizonte. E Deus nessa noite está dizendo, a sua origem pode ser pequena, mas, aleluia, o meu propósito sobre a sua vida é grande. Deus está dizendo, a sua origem pode ser pequena, mas eu tenho preparado um horizonte para você sobrevoar. E o que eu preciso fazer, pastor, para alcançar esse horizonte? Você precisa entender que para alcançar o céu é preciso perder o chão. Enquanto você está se agarrando no chão, você não vai alcançar o propósito que Deus tem sobre a sua vida. E eu vim na qualidade de profeta para dizer, você está perdendo porque Deus está te fazendo se soltar do chão, porque enquanto você perde o chão, você começa a alcançar o horizonte que Deus preparou sobre a sua vida. Tem um horizonte grande para a sua família, tem um horizonte grande para você conquistar no seu casamento, na sua vida financeira, porque Deus nessa noite está dizendo, você está perdendo, mas o que você está fazendo você perder, está te fazendo melhor, para que você venha alcançar o melhor da parte do Senhor. Nessa noite, Deus está fazendo você crescer, e você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Então, não vincule a sua dor às percas, porque enquanto você está perdendo algumas coisas, você vai alcançar outras coisas melhores. Se Jesus estivesse pregando no meu lugar, ele dizia, não tem como colocar vinho novo em odre velho. Então perde o odre velho e pega um odre novo e recebe novo também. Jesus diria isso na sua pregação. Então, enquanto você ficar assim, eu estou melancólico porque a porta se fechou, porque um amigo abandonou, porque o relacionamento não deu certo, porque os negócios não deu certo, eu vim dizer, acalma o seu coração, Deus está dando livramento para você, porque lá na manhã Ele tem coisas melhores a realizar sobre a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! E Noé ele vai ficar, irmãos, dentro da arca, 1 ano e 10 dias aproximadamente. Agora você imagina comigo, Noé dentro da arca 1 ano e 10 dias aproximadamente. Ele limitado, sem poder sair, não tinha amizade, se sentindo sozinho, tendo que cuidar dos animais. Porque estar dentro da arca com os animais, ele teria que também suportar o cheiro dos animais. E isso daqui é interessante, porque alguém vai dizer, eu vou sair da igreja e vou abandonar porque eu não estou suportando alguém. E eu vim dizer que projeto de Deus tem que aprender a suportar uns aos outros. Noé estava suportando, estava dentro do projeto, estava suportando. Noé sofreu, irmãos, um desequilíbrio emocional tão grande por estar dentro da arca, foi o texto que eu li. E como nós estamos falando sobre família, eu quero compartilhar algo ao seu coração a respeito desse descontrole de Noé. Noé vai sair da arca, ele vai mostrar um descontrole emocional muito grande. Por quê? Quando ele sai da arca, ele oferece o seu sacrifício a Deus e depois ele vai plantar uma vinha. E depois que ele planta, ele dedica tempos sobre essa vinha, ele vai consumir o fruto dessa vinha com muito exagero. E isso vai mostrar algo interessante, porque os textos não vai dizer que antes do dilúvio Noé tinha vinha e se embriagava. Mas depois do dilúvio, Noé começou a se embriagar de uma forma que ele vai nos mostrar que tudo aquilo que nós fazemos por excesso, nós queremos cobrir a falta de alguma coisa. Esses dias eu estava conversando com um amigo e o meu amigo disse, eu deixo a minha filha ficar muito tempo com o celular na mão, porque ela é sozinha, ela não tem irmão, ela não tem com quem brincar. Então a ausência de alguém, de um irmão, de um companheiro, faz com que ela tenha excesso a navegar na internet e no celular por muito tempo. Alguém que não tem a figura paterna de um pai quando é criança, quando casa, ela vai ser uma mulher tendenciosa a ser muito possessiva, ciumenta. Por quê? Porque lá atrás teve a falta de alguma coisa e trouxe desequilíbrio emocional a ponto de ser dessa forma. Então você vai entender que quando você encontrar alguém que é muito excessivo naquilo que faz, é porque está descontrolado emocionalmente, tentando, aleluia, trazer ou tampar aquilo que lhe falta. Noé, aconteceu isso com ele. Ele começou a se embriagar de uma forma tão extraordinária que ele vai para a sua tenda e ele fica nu dentro da tenda. E o que eu quero dizer com isso? Noé está desequilibrado, cansado e ele fica embriagado.
e ele vai para a tenda. Só que quando ele está dentro da tenda, a Bíblia diz que Cã, ele vai observar o seu pai, e foi o texto que eu li. Cã vai observar o descontrole emocional de Noé e vai sair de fininha e vai olhar para os seus irmãos e vai dizer: está lá o nosso pai, aleluia, bêbado e embriagado. O que Cã estava querendo dizer nas entrelinhas? Não é este que pregava sobre santidade, que tinha um projeto, que se dedicou a um projeto, mas olha lá como ele está agora. Está nu e está embriagado, está descontrolado. Mas enquanto existe um Cã dentro da família que só está esperando o descontrole emocional para jogar no ventilador. Porque existem coisas, irmãos, que às vezes você vai abrir o seu coração a algumas pessoas por o seu período de fragilidade, e quando você menos espera, o seu assunto, a sua dor, o seu momento está sendo jogado no ventilador para as pessoas, porque alguém vai pensar, porque você está na igreja, que você não pode ter descontrole emocional, porque você está na igreja, você não pode ter desânimo, porque você é uma mulher ou um homem de Deus, que você não pode pensar em desanimar. Alguém pode pensar isso, mas isso daqui, nós somos seres humanos e estamos tendenciosos a viver tudo isso. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Enquanto existe alguém que está querendo observar a sua falha, julgar o seu momento, ali a Bíblia diz que Sem e Jafé, ele pegou a capa e colocou sobre os seus ombros, cada um, ambos nos seus ombros, e eles vieram de costa para onde Noé estava e lançou a capa na nudez de Noé. Estava dizendo que, aleluia, esse homem que hoje está desequilibrado, embriagado e nu, ele já mudou a minha história, porque o que ele gerou sobre a minha vida foi um legado. Enquanto alguém estava julgando o desequilíbrio emocional na vida de Noé, Deus estava enviando Sem e Jafé para ajudar, e eu vim profetizar nessa noite sobre a família. Deus está nessa noite trabalhando no meio da família, e eu tenho certeza que esse culto é profético. Deus nessa noite está trabalhando para repreender a contenda, para repreender a divisão, para repreender o mal no meio da família, porque o diabo quer colocar contenda, apontar o defeito, apontar as suas falhas dentro da sua casa. Mas eu profetizo que enquanto você está aqui adorando a Deus, Deus de perto e o de longe, Ele está visitando a sua casa, visitando a sua família, repreendendo todo o mal, todo disse-me-disse, toda seta maligna, porque o Senhor vai produzir paz de espírito, o Senhor vai produzir paz sobre a sua casa, sobre o seu lar nessa noite, e Ele está trabalhando. E enquanto eu prego, eu estou profetizando que enquanto alguém está abandonando você pelas suas falhas, Deus está levantando duas pessoas para te apoiar, porque o que você está vivendo dentro da sua família é um legado. Alguém não entende o que você está vivendo, mas alguém está entendendo. Se nós estamos aqui é porque orou, se nós estamos aqui é porque a minha mãe está na igreja, se nós estamos aqui é porque a minha esposa orou, é porque o meu esposo orou. Eu estou profetizando nessa noite que o que você está vivendo é um legado, e Deus está levantando duas pessoas que vão, aleluia, estar do seu lado, não para julgar o seu momento, a sua fraqueza, o seu desencontrole, mas para, aleluia, trazer solução para o seu desequilíbrio emocional, virar as costas para a sua falha e dizer: prossiga, porque se eu cheguei até aqui foi porque você orou. Deus nessa noite vai começar a colocar pessoas que você nem lembra mais, e vai dizer: olha, lembra que você, aleluia, orou por mim, lembra que você me mandou uma mensagem no WhatsApp, naquele dia eu queria abandonar, eu queria largar tudo, mas eu recebi o seu conselho, a sua direção. São essas pessoas que Deus vai começar a trazer para a sua casa, para a sua família, vai começar a afastar algumas pessoas que andam na sua casa, para ver o que você tem, para ver o que você consome, para ver as brigas e as dificuldades dentro do seu lar, e vai trazer pessoas para que venha somar com aquilo que você precisa nessa terra. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Aleluia! Deus vai trazer pessoas para andar com você. Deus vai colocar pessoas que vão somar com você. E eu profetizo que todo veneno maligno que alguém quer lançar sobre a sua vida, trazer o descontrole emocional sobre a sua mente, que caia por terra nessa noite. Eu profetizo que todo veneno maligno que alguém possa estar influenciando a você a sair de casa, a desaparecer, a sumir, venha cair por terra nessa noite. Deus está repreendendo alguém que anda com maldade ao seu redor, influenciando a sua mente. Você não vai abandonar o casamento, você não vai abandonar a família, você não vai abandonar o projeto de Deus, porque se você precisar de um ombro amigo,
nessa noite a presença do Espírito Santo é o seu ombro amigo, mas ele vai trazer pessoas que vão abraçar você e vão mostrar para você o que Deus gerou sobre a sua vida é um legado. Aleluia! E eu concluo agora dizendo, o legado, irmãos, o sistema capitalista que nós vivemos, ele vai apregoar dizendo que todas as vezes que quanto mais nós adquirirmos, mais nós iremos ser influentes e mais nós iremos ter valor. Nós muitas das vezes somos valorizados pelaquilo que possuímos, porque o sistema capitalista, ele dá essa direção. Então nós vamos entender que nós precisamos trabalhar para deixar alguma coisa aos nossos filhos, porque o sistema rege isso. Então a preocupação é, eu preciso trabalhar o suficiente para que eu possa deixar alguma coisa para os meus filhos. Só que o legado é diferente. Enquanto trabalhar e o capitalismo, ele deixa algumas coisas para as pessoas, o legado é diferente. O legado, nós deixamos alguma coisa nas pessoas. Isso daqui é diferente. Porque quando eu deixo a minha herança para a minha filha, se ela não tiver maturidade para usufruir, em poucos dias ela vai perder. Mas o legado que eu deixo nas pessoas, o tempo não destrói, não apaga, não esquece. E eu vim nessa noite para profetizar. Por que você está com o seu coração aflito pelas coisas materiais, sendo que o que Deus está gerando sobre a sua vida é um legado? Alguém vai estar servindo ao Senhor e vai estar dizendo, se eu estou aqui foi porque lá atrás a minha mãe orou, o meu pai orou, aleluia, pela minha vida, o meu irmão orou, alguém orou, e Deus está dizendo, eu estou gerando sobre a sua vida um legado tão grande que você não imagina. Você está triste pelas coisas materiais que não chegam, mas o que você está vivenciando é um legado sobre a sua casa que vai trazer resultado. Deus vai trazer crescimento para a sua vida, e eu profetizo para você se preparar, para você cantar o hino da vitória. Eu profetizo nessa noite para que você venha se preparar para o culto de ação de graça. Você vai fazer culto de ação de graça na sua casa, você vai fazer culto de ação de graça no meio da sua família. Deus vai começar a colocar por terra as barreiras e vai começar a juntar aquilo que está espalhado, vai trazer paz, compreensão, vai fazer da sua casa hoje um lar, porque muitos têm casa, mas lar é poucos que têm. Eu profetizo nessa noite que Deus está agindo a seu favor, assim como ele fez na vida de Noé. Noé estava sendo ajudado pelos outros filhos, porque entendia que se os filhos estavam vivos, foi por causa do legado de seu pai. E você vai viver isso. Guarde essa frase. Se alguém guardar somente essa frase, o meu propósito está cumprido nessa noite. De dizer que o legado é o que você está deixando nas pessoas. Alguém vai vir para a igreja, alguém vai cantar o hino da vitória através de você. Porque você é uma bênção da presença do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque ser crente traz desgaste emocional. Estar na igreja traz desgaste emocional. Não pense você que desânimo, desgaste emocional só acontece com você que está me ouvindo. Acontece comigo também. Só que eu tenho que entender o legado que eu fui chamado para viver. E eu profetizo, irmãos, que você se empenhou, você se dedicou, você orou, você jejuou, e quando você menos esperou, alguém que olhou o seu defeito jogou na sua cara. Foram palavras que entraram como uma flecha no seu coração, que magoou tanto, e você pensou, tanto que eu busquei, tanto que eu orei, tanto que eu fiz um propósito, e hoje essa ingratidão que é gerada ao meu coração. Mas assim diz o Senhor, não mude a sua natureza por causa de pessoas ingratas, porque não é porque alguém foi ingrato que você vai ser ingrato. Continue sendo quem você é. Não é porque você foi esquecido no meio do caminho que você vai esquecer pessoas também. Você precisa ser nessa noite quem você é, e essa palavra é uma palavra de renovo, é uma palavra de restauração sobre a sua vida. Todo o ressentimento, aleluia, que foi gerado sobre o seu coração, cai por terra através dessa palavra. Você vai voltar para a sua casa e vai ver que o bem maior que Deus tem sobre a sua vida é a sua família, aquilo que Deus preparou para a sua casa, e Deus está libertando alguém nessa noite de todo mal, de todo ressentimento. Guarde isso que eu vou dizer e eu concluo agora. Se você tem mágoa, ressentimento, você está algemando alguém para dormir com você. A outra pessoa está dormindo, comprando e vivendo normal. Mas você está algemando alguém para dormir com você. Porque você vai guardar dentro do seu coração e do seu cérebro mágoas que você vai começar a sonhar. E alguém vai dizer,
Eu estou sonhando que alguém quer me trair, que alguém quer isso, que alguém quer aquilo, e Deus está me mostrando. Eu vou dizer nessa noite, revelação de Deus para quem não está preparado, Deus não revela. Porque se Deus for revelar algo para mim que vai me deixar mais triste com o meu irmão, Deus não vai fazer isso comigo, porque Ele vai me aprisionar mais nas minhas mágoas. E talvez o sonho que você está tendo de madrugada, as insônias que você está vivendo de madrugada, não é Deus revelando, é a sua angústia, a sua marca, a mágoa dentro do seu coração que está dentro da sua mente 24 horas, que começa o seu cérebro a trabalhar e mostrar imagem para você. Mas eu profetizo nessa noite que Deus está arrancando, irmãos, toda a margem de mágoa, ressentimento. Você vai sair daqui melhor e o nome do Senhor será glorificado. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite?